Vamos agora meditar na Escritura, tá certo? Vamos meditar naquilo que Deus tem pra gente. Se você tem uma Bíblia próxima de você, eu quero que você pegue ela e abra comigo no livro de João. O livro de João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Essa é a porção que nós vamos estar usando para extrair as riquezas espirituais, as verdades eternas que Deus tem para nós nesse dia. Você está pronto? Vamos lá? Em primeiro lugar, vamos ler o texto, que diz assim, João capítulo 2, versículo 1, fala sobre o casamento em Caná e a transformação da água em vinho. E no dia terceiro houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. E Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos serviçais, tudo quanto ele vos disser, fazei-o. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus, para as purificações, em cada uma cabiam 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse, enchei as águas, as talhas, e eles as encheram até a borda. E ele lhe disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, o mestre-sala chamou o noivo. E lhe disse, todo homem no princípio apresenta bom vinho, e quando o homem já tem bebido em bem, então o que é pior, mas tu aguardaste o bom vinho até agora. E esse começo de milagre fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha só, texto maravilhoso. Vamos para a Escritura. Nós começamos a falar desse texto no sábado passado sobre algumas lições que nós aprendemos relacionadas ao primeiro milagre de Jesus, quando ele transformou água em vinho. Uma primeira pergunta que eu faço para mim mesmo, e tive a resposta disso, foi por que Jesus decidiu fazer com que o seu ministério fosse iniciado com um milagre como esse? Por que Jesus não iniciou o seu ministério, não começou a operar suas maravilhas, curando os cegos, curando os enfermos, mas por que ele decidiu iniciar as suas operações divinas por meio do poder do Espírito Santo, através de um milagre que aparentemente nós, não é um milagre tão extraordinário, mas comparado a todos aqueles como mortos que foram ressuscitados e tudo mais, é um milagre de transformação. Jesus escolheu certamente isso porque tudo em que ele faz, ele tem detalhes, ele tem propósito. Deus não faz absolutamente nada, nenhuma vírgula da Escritura está em vão. Tudo o que ele faz, cada passo que ele tomava, cada ação que ele exercia, tinha um propósito, um significado por trás, um símbolo, um aspecto, um mistério. E por isso que ele decidiu iniciar seu ministério transformando água em vinho, porque tem um detalhe. E eu vou dar um resumo para você. O primeiro é que as talhas que os judeus usavam para guardar água, elas eram simbolicamente um instrumento de purificação que era usado no Antigo Testamento. Eles usavam aquelas talhas, aqueles recipientes de água, para se autopurificarem de maneira ritualística, por meio de rituais. Quando Cristo transformou a água em vinho, ele estava simbolicamente dizendo, antes vocês buscavam se autopurificarem por rituais que não tinham essa capacidade de purificar vocês de verdade. Eram simbólicos e apontavam para uma obra de purificação ainda maior que seria realizada. Cristo, quando transformou a água em vinho, ele estava querendo dizer, antes vocês se purificavam através de sacrifícios de animais, de rituais puramente humanos, mas eu abro agora uma nova dimensão, um novo tempo, uma nova aliança, onde os homens não precisarão mais de rituais humanos para se autopurificarem, porque eles serão lavados e remidos no meu sangue. O símbolo aqui do vinho, é isso? O símbolo deste vinho que representa a nova aliança. Então, o milagre de Jesus, em primeiro lugar, quer demonstrar isso. Deus estava abrindo uma nova era através desse milagre. E ele já fez isso por meio da cruz. Amém? Nós aprendemos no último sábado também que Jesus esperou acabar o vinho para realizar o seu milagre.
nós aprendemos grandes lições aqui. Uma delas é que muitas vezes Deus permite com que algo chegue ao fim na nossa vida para que Ele possa começar algo novo. Preste bem atenção. Essa é uma grande verdade da Escritura. Deus muitas vezes permite que algo chegue ao fim para que Ele realize algo novo. E a grande pergunta é, o que Ele precisa fazer com que chegue ao fim alguma coisa na sua vida? O que tem de fato atrapalhado o seu relacionamento com Ele? Aquilo que tem assumido o lugar de Deus e dos propósitos de Deus na sua vida. Isso precisa chegar ao fim. Que Deus realize algo grandioso e novo na sua vida. Outra circunstância é que muitas vezes Deus, para ensinar a gente a depender dEle, vai fazer com que a gente enfrente situações com que todos os nossos recursos cheguem ao fim, para que a gente aprenda a depender dos deles. Com que todas as nossas armas humanas, elas sejam esgotadas, para que a gente aprenda a depender das armas e dos armamentos de Deus, do arsenal do céu. Verdadeiramente, Deus pode permitir você atravessar provações, para que você entenda que o seu maior recurso está nele, a sua dependência deve estar nele, a sua confiança deve estar nele. É importante observarmos que Davi disse assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor Jesus. Isso é importante entendermos, amados, que muitas vezes nós queremos confiar nos recursos puramente humanos, nas coisas que nós queremos colocar a nossa segurança e deitar o nosso coração e descansar nelas, quando na verdade Deus pode permitir a gente atravessar circunstâncias para aprendermos a olharmos para Ele. A pandemia, por exemplo, o coronavírus, foi uma grande demonstração de que os homens podem tentar confiar no seu dinheiro, mas isso não traz as verdadeiras soluções. Podemos tentar confiar nos deuses modernos, como a ciência, o dinheiro, né? E o que mais? A política, em tudo aquilo que os homens colocam a sua confiança como meios de mudanças de vida. Quando na verdade, quando veio a pandemia, todas essas coisas se encontraram impotentes. Todas essas coisas, pessoas que tinham dinheiro estavam sendo acometidas por isso. A ciência estava se rebolando para tentar resolver o problema, né? A política estava correndo para lá e para cá e não sabia, utilizava-se até mesmo da própria circunstância para poder se autopromover. Os deuses modernos, que são esses meios pelos quais muitas vezes nós colocamos a nossa confiança para resolver nossos problemas, eles são impotentes e são incapazes de mudar a nossa vida. Você que muitas vezes coloca a sua confiança no dinheiro, coloca a sua confiança na política, coloca a sua confiança nos seus amigos, Deus pode permitir você atravessar uma circunstância para que você aprenda que estas coisas não de fato resolvem a alma humana e que verdadeiramente você vai ter que aprender a depender de Deus, a confiar nele e a olhar para as direções que Ele tem para a sua vida. Esse é um ponto importante. E eles não perceberam, os que estavam na festa, que o vinho estava acabando. Muitas vezes nós também não estamos percebendo quando o vinho celestial, quando as virtudes espirituais da nossa vida estão se esvaziando. Muita gente que está às vezes 10 anos numa igreja, com o tempo não vai percebendo que a vida de oração vai se esvaziando. A vontade, o apetite positivo pela palavra também vai se tornando mais escasso. Você antigamente orava mais, você antigamente lia mais a Bíblia, você antigamente ficava mais tempo na presença de Deus. O que aconteceu com você? Para que você hoje possa estar escasso nessas coisas. Deus está mostrando para você que nós muitas vezes deixamos se esvaziar de virtudes divinas por meio de distrações da nossa vida. O que tem distraído você do propósito de Deus? Avalie isso em seu coração. Avalie isso hoje. Será que Deus vai ter que permitir algo chegar ao fim na sua vida para que Ele comece algo novo? Veja bem, Deus trabalha em segredo. E eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante. O milagre de Jesus foi feito nos bastidores. Nem todos os que estavam ali naquela festa souberam o que tinha acontecido. Apenas os que estavam perto de Jesus tiveram conhecimento do milagre da transformação da água em vinho. É isso que eu quero mostrar para a sua vida nessa manhã. Eu quero dizer para você que Deus muitas vezes, Ele trabalha em segredo.
e Ele cuida dos nossos problemas invisíveis, daquilo que a gente não consegue enxergar. Agora mesmo você pode não estar percebendo o que está acontecendo, mas enquanto eu prego a palavra para você, Deus está operando em situações que você não vê. Deus está operando em situações que você não enxerga. Deus está abrindo portas que você não percebe. Deus está operando em circunstâncias das quais você não consegue ainda ver. Às vezes você pensa, por que isso está acontecendo agora? Lá na frente você vai entender. Tem circunstâncias que você se pergunta, por que eu estou atravessando isso agora? Lá na frente você vai perceber. Porque Deus enxerga mais que você e eu. Ele sabe de verdade que certos caminhos dos quais nós pensamos que às vezes são bons, nada mais são do que caminhos de morte. E muitas vezes eu quero mostrar para você um ponto sobre Israel. Quando Deus nos guia por outros caminhos, e caminhos esses que às vezes são desconfortáveis, desagradáveis para nós, no fundo, Deus está nos livrando de coisas que nós não vemos. Isso aconteceu com Israel. Israel poderia ter caminhado, ser livrado do Egito por outros caminhos, mas Deus escolheu conduzi-los pelo deserto. E o caminho do deserto não é agradável. Quem disse que o deserto é agradável? Quem disse que o deserto é confortável? Embora no deserto Deus faça a gente beber da sua água, faça a gente ser coberto pela sua sombra, aquecido pelo seu fogo, mas o deserto não é agradável. Mas Deus preferiu conduzir esse povo pelo deserto, sabe por quê? Em primeiro lugar, Israel não tinha preparação militar. Se eles fossem por outro caminho, sem ser pelo deserto, os egípcios e Faraó iriam alcançá-los e destruir toda aquela nação. Então, Deus guiou esse povo por um caminho desconfortável, mas com um propósito de livrá-los de algo maior e prepará-los para uma bênção maior. Escuta o que eu estou dizendo para você nesse dia. Deus pode estar conduzindo você por um caminho que, a princípio, não é agradável para você. Mas, no fundo, Ele está te livrando de um mal e te preparando para uma bênção maior. Entenda isso. Compreenda isso. O caminho pode não ser agradável. Você pergunta, por que eu estou atravessando isso? Por que eu estou enfrentando isso? Lá no fundo, a gente diz, ó Deus, eu não sei por que eu estou atravessando isso, mas eu quero declarar para você. Deus nos guia por caminhos que nós não queremos para nos dar aquilo que Ele quer. E o que Ele quer é maior do que muitas vezes aquilo que nós queremos. A vontade dEle é mais perfeita do que a nossa. E você vai glorificar a Deus depois, dizendo, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia de fato o que eu desejava. O que Deus me deu é maior do que aquilo que eu pensava. Então, lembre-se, Ele faz muito mais do que pedimos ou imaginamos. Ele vai fazer além do que você imagina. Ele vai fazer além do que você pensa. Ele vai fazer além do que você projeta. Ele vai fazer além do que você está planejando. Creia nisso. As bênçãos e os pensamentos dele são maiores. Essa palavra é interessante e muito forte. Se você crê e está recebendo aí, vai glorificando, envie sua mensagem agora mesmo para mim no WhatsApp, que nós vamos orar por você, tá bom? Continuando a palavra, Jesus transformou uma situação que era para desonra em honra. Quando acabava o vinho em uma festa, numa cultura judaica, era motivo de desonra. Jesus transformou o motivo de desonra em motivo de honra para o nome dele. Qual trauma? Qual erro? Qual problema na sua vida é um motivo de desonra para você? Eu não sei, mas eu conheço um Jesus que Ele costuma transformar motivos de desonra em honra para o nome dele e em motivos de milagres. Eu não sei qual é a circunstância que você enfrenta, que para você é uma desonra. É uma desonra para a sua família, é uma desonra para as pessoas ao seu redor. Mas eu conheço um Deus que transforma água em vinho. Ele pode pegar essa sua necessidade e utilizar ela como plataforma do cumprimento do propósito dele. E cumprindo o propósito dele, ele não apenas supre a sua necessidade, como também ele abençoa outras pessoas através do propósito dele na sua vida.
aquilo que era para ser, eu quero declarar sobre você, aquilo que era para ser motivo de desonra, pode ser motivo de honra para o nome dele, se você se entregar a ele. Creia nisso e receba essa palavra. Continuando, Maria foi até Jesus para resolver o problema. Maria foi até Jesus, não vou me perder muito tempo nisso aqui, ainda tem muita coisa. Eu tenho pouco tempo aqui, deixa eu ver, pronto, vamos lá. Senão o dia vai dizer que eu começar a falar coisa aí, né? Vamos lá. Olha, Digão, vamos aqui. Maria foi até Jesus porque ela reconhecia que Jesus podia resolver o problema. Temos que aprender esse exemplo dela, né? Jesus transformou a água em vinho, então. Quando ele transformou a água em vinho, nós podemos entender que o vinho na Bíblia tem muitos significados. Dentre esses significados, os principais é que o vinho representa o sangue de Jesus e representa a alegria. Eu quero declarar para você que eu conheço um Deus, conheço um Jesus, que ele muda estados. Ele muda estados, de um estado ruim para um estado bom, de um estado de perdição para um estado de salvação, de um estado de corrupção para um estado de perdão, de um estado de depravação para um estado de redenção. É isso que ele faz, ele muda da água para o vinho. O sangue dele tem esse poder de fazer isso na nossa vida. Você pode ser um antes do sangue e depois outro depois do sangue de Cristo. Atravesse por essa cachoeira da redenção de Jesus. Banhe-se no sangue remidor da cruz do Calvário e receba uma nova vida. Eu já entrevistei uma pessoa aqui, inclusive ele era lá da igreja do meu amigo pastor Wagner. Já entrevistei ele aqui no programa. Ele disse que ele não acreditava em Jesus como Deus. Ele foi participar de um encontro, um retiro espiritual. E nesse encontro, o Gilvan, um abraço, Gilvan. Deus abençoe você. Vou contar aqui seu testemunho rápido. Gilvan disse que ele fez uma prova com Deus. Ele disse assim: eu não acredito que Jesus seja Deus. Se tu és Deus, fala para mim, Jesus. E então ele fechou os olhos e começou a orar. E Deus tem as suas experiências para cada um, né? Então, quando ele fechou os olhos, ele não conseguiu mais abrir. Ele não conseguiu mais abrir. Ele disse que se deparou com um ser alto ao lado dele. E aquele ser mostrava um caminho para ele. E então, aquele ser pedia para que ele seguisse esse caminho. Ele, com os olhos fechados, na mente, na visão, começou a andar pelo caminho. Foi então que ele se deparou diante de um monte com uma cruz erguida. E naquela cruz tinha um ser pendurado lá. Foi quando então aquele ser olhou para ele e quando ele baixou o rosto em direção a ele, Gilvan disse que ele viu como se uma chuva de sangue viesse daquela cruz e o banhasse, o encharcasse completamente. Quando o encharcou, aí ele ouviu uma voz que dizia assim: os teus pecados estão perdoados. Ele abriu os olhos, ele foi atravessado pela compreensão de que Jesus era Deus, porque só Deus pode perdoar pecados. Quando ele entendeu isso, ele se entregou completamente a Jesus. Ele experimentou um novo nascimento. É desse sangue que eu falo, é do sangue da nova aliança, é do que ele fez por você, por amor naquela cruz do Calvário. Quando ele foi açoitado, cuspido, humilhado, cada rasgado de suas costas, nada mais são do que aberturas para a cura divina chegar até você. Eu quero dizer para você, nesse dia, que Jesus ama você, deseja perdoar os seus pecados. Não estou aqui para te dar uma religião, estou aqui para te apresentar o Evangelho. O vinho novo também do Senhor apresenta a alegria do perdão, a alegria do céu. Você que ainda não experimentou essa alegria, a alegria do mundo, você já sabe, ela é artificial, né? Você precisa pagar por ela. Quantos não estão pagando rodadas de farras e no fundo possuem um buraco gigante dentro da alma? Você não consegue se preencher, você não consegue ser pleno, você não consegue ser abraçado por algo que traga sentido à sua vida, por algo que traga propósito. Você se olha para aquilo e diz: por que eu estou cercado de gente e continuo vazio? Por que eu tenho dinheiro na minha conta e continuo com algo sem sentido na minha vida? Sabe por quê? Você foi feito para coisas maiores. Você foi criado para algo que verdadeiramente pode preencher sua alma, e isso vem de Deus. Ele colocou isso dentro de você porque Ele tem um chamado na sua vida. Jesus transformou algo em vinho e Ele pode transformar a sua vida em uma nova vida. Para completar essa mensagem, na quinta parte, agora eu começo a pregar de verdade. Deus guardou Jesus, transformou água em vinho, e um vinho muito bom, por sinal, que foi elogiado
pelo próprio mestre Sala, né? As próprias pessoas elogiaram aquele vinho. E o interessante é que falaram assim: na cultura antigamente judaica, costumava-se servir o melhor vinho primeiro e o vinhozinho mais ralé, como fala, né? Depois. Mas ele diz assim: mas a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A glória do porvir é maior do que a que você contempla agora. Deus está preparando o melhor para o final. O que nós temos dele agora é como um espelho embaçado. Nós conhecemos muito pouco a respeito dele. Mas quando nós penetrarmos aquela eternidade, nós vamos nos deparar com uma realidade mais perfeita de quem ele é, em sua glória imanente, em sua pessoa, em suas obras, em sua grandeza e majestade, em tudo aquilo que de fato ele é e sempre foi. Quando nós mergulharmos no ser de Deus, nós vamos desfrutar de verdade, perfeitamente, por toda a eternidade, daquilo que ele é, de verdade para nós. O céu é para o final. Pois a Bíblia diz que todos aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. É o que diz a palavra. É o que diz a palavra. Isso é muito forte. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Isso aqui tem vários contextos, mas permita-me aplicar o mais simples. O que Deus está construindo na sua vida, o que está sendo preparado lá para frente é muito maior. A glória do porvir. E Deus, eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante, amigo espectador. Não se turbe o vosso coração. Por que, Leonilson? Porque Deus já vê o seu futuro em Cristo. Ele já está lá. A Bíblia diz que aquilo que Ele prepara para aqueles que o amam é aquilo que os olhos nunca viram, que ouvidos nunca ouviram, nunca chegou à imaginação do homem. É o que Deus prepara para aqueles que o amam. Deus já está lá no seu futuro. Ele já está lá. Acalma o seu coração. Deus está no controle. E Ele faz aquilo que você não vê. E enxerga aquilo que você não enxerga. Ok? Como eu disse para você, Ele prepara o melhor para o final. Se você quer ter um destino diferente, você tem que se entregar a Jesus. Se você quer ter um destino diferente, um final diferente, não um final. A Bíblia, ela é certa que serão lançados no inferno o diabo e os seus anjos de todos aqueles que se esquecem de Deus. O seu final será trágico sem Cristo. O inferno é o final de uma vida sem Jesus. E o inferno não é o inferno por causa das chamas eternas, mas é o inferno por causa da separação eterna da amizade de Deus. Lá não haverá mais a presença amorosa do Senhor. E a separação eterna do homem com Deus tem finalidade. Certamente eu quero dizer que Deus pode te dar um final diferente. Um final de perdão e graça. Não permita com que o final, teu final, seja trágico. Permita que Deus mude o seu destino. Você pode ter o destino mudado se você entregar a sua vida a Jesus e permitir que Ele escreva o seu nome no livro da vida. O seu destino será outro. Você se tornará um eleito. O eleito escolhido pela graça e amor de Deus. Mas Leonilson, eu sou uma pessoa muito errada. Seja bem-vindo, eu também sou. E quem disse que o Evangelho é para pessoas perfeitas? Quem disse que o Evangelho é para pessoas que não erram? Você está enganado. O inimigo está querendo enganar você, dizendo que você tem que permanecer na situação e na vida que você está, porque Deus não vai dar atenção para isso. E é mentira. A Bíblia declara que Ele veio para os doentes e não para os sãos. O remédio, o antídoto é exatamente para quem está doente. Cristo é para aqueles que reconhecem que precisam do seu amor e da sua graça. Se você reconhecer isso, Ele é para você. Se você é perfeito, Cristo não serve para você. Eu estou chamando a você que precisa do perdão e do amor dele e da graça. Entregue-se a Ele. Você que está afastado dos caminhos do Senhor,
volte para os caminhos do Senhor o mais rápido possível, antes que você se afarte para mais. Diegão, prepara se possível for o vídeo do curso de teologia, tá? E eu quero dizer uma coisa para você. A festa onde Jesus operou um grande milagre, ela acontecia por 7 dias. Ela durava 7 dias, a festa de casamento, cultura judaica. Mas aqui nós temos um símbolo muito importante. A festa da terra aqui, na cultura deles, demorava 7 dias. Mas a festa do céu, ela vai durar toda a eternidade. Quando a igreja subir para se encontrar com o seu noivo, nas bodas do Cordeiro, essa festa será eterna. Essa festa será para sempre. Leonilson, como é que eu faço para me receber o convite dessa festa? Para me participar do meu encontro com Jesus de verdade, lá no céu. Essa festa, ela já foi paga lá na cruz do Calvário. O ingresso é de graça. Mas para entrar na festa, isso vai te custar tudo. Como, Leonilson? Vou explicar para você. Você precisa atravessar a ponte do arrependimento e usar a fé para confiar em Jesus como Senhor da sua vida. Quando você faz isso, você se torna não apenas um convidado, mas um bem-vindo à festa do Cordeiro. A festa vai durar para sempre. E eu estou aqui para dizer para você, não importa quem você seja, não importa o que tenha acontecido com você, não importa as circunstâncias da vida que recaíram sobre a sua cabeça. Eu estou aqui nessa manhã para dizer que existe um lugar na mesa de Jesus para você. Existe. Quando Jesus se assentou numa mesa, ali tinha vários tipos de pessoas. Todas elas tinham acesso ao coração de Cristo. Não importando quem elas eram. O fato de terem contato com Cristo, elas recebiam transformações. Só o fato de você se encontrar com Ele e ter acesso ao coração dele mediante a fé, a sua vida não vai ser mais a mesma. Então, eu estou aqui para dizer que esse banquete, essa mesa farta e infinita, ela tem lugar para você. Venha a Cristo, coma e beba da água da vida, coma do pão, beba dessa água que sacia a sede, farte a sua alma de verdade, pare de se gastar em coisas que não saciam a tua alma em realidade. Jesus pode transformar um funeral da sua existência em uma festa do seu ser e de um novo tempo e uma nova realidade na sua vida. Vai acontecer uma festa para você. Sabe como é que é? A Bíblia diz que os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Se você se entregar a Cristo, o céu se alegrará por você. E em detalhe, a vida eterna vai começar com você. Ok? Creia nisso. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu recebi mensagens, estou recebendo mensagens aqui pelo WhatsApp, das pessoas que estão acompanhando a nossa programação. E eu quero agradecer, tá? Vamos lá. Para concluir, eu disse que ia orar por todos os que enviaram suas mensagens. E eu quero dizer o seguinte, vou orar logo por você. Eu quero orar por você que está enfermo. Você que está enfermo, eu quero orar por você. Não importa a sua enfermidade. Eles podem entrar com providência hoje e curar você. Eu quero orar por você que precisa, que tem enfrentado opressões, precisa ser liberto. Entregue-se a Jesus. Ele pode libertá-lo. Eu quero orar por você também, que precisa de renovo, que precisa ser renovado. Deus vai fazer isso. Vou orar e eu vou concluir o programa. Se você puder estender as mãos onde você está, ou até mesmo colocar a mão no seu coração, ou alguma atitude de oração, venha comigo, vamos orar. Pai, te apresento agora cada pessoa que está assistindo essa programação. Estenda as tuas mãos, assim como eu estou estendendo aqui, Senhor. E pela tua misericórdia infinita, toca no fraco, no doente, no necessitado, naquele que precisa ser curado, Senhor. Aquele que precisa ser sarado, Deus. Eu declaro, Pai, e profetizo a cura dessa pessoa. Eu profetizo, meu Deus, a restauração dela.
Eu declaro, Pai, uma palavra de libertação sobre ela, na autoridade em nome de Jesus Cristo. Que ela receba isso. Que o processo de uma nova vida se inicie sobre ela. Em nome de Jesus eu declaro isso, Pai. Você que está acompanhando, diga: eu recebo, eu creio, eu abraço pela fé a minha vida em nome de Jesus.